Olá, boa noite. O Supremo Tribunal Federal discute se a lei da anistia deve ser aplicada aos casos em que houve a ocultação de cadáver. O STF tem maioria para derrubar lei fluminense que obriga os bancos a fazerem busca ativa para prova de vida de beneficiários. Ex-governador de Tocantins é preso pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. O ministro Alexandre de Moraes é mantido como relator do processo que investiga a participação de Jair Bolsonaro em tentativa de golpe de Estado. O Ministério Público Federal recorre da sentença que absolveu os réus em ação penal pelo rompimento da barragem de Mariana. E ainda, Supremo inaugura Maria, a primeira ferramenta do tribunal com inteligência artificial generativa. O Jornal da Justiça desta segunda-feira, 16 de dezembro, começa agora. O Supremo Tribunal Federal discute se a lei da anistia deve ser aplicada aos casos em que houve a ocultação de cadáver. Evne Araújo com as informações. A lei da anistia, considerada válida pelo Supremo Tribunal Federal, desobrigou o cumprimento de penas de crimes com motivação política cometidos entre os anos de 1961 e 1979. No recurso apresentado ao Supremo, o Ministério Público Federal busca a condenação de Lício Augusto Ribeiro Maciel pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver cometidos durante a guerrilha do Araguaia. A denúncia inicial não foi aceita pela Justiça Federal com base na lei da anistia. O relator do caso, o ministro Flávio Dino, entendeu que a ocultação de cadáver se prolonga com o passar dos anos, afinal, não se encontram os restos mortais da pessoa morta. Portanto, o crime não fica demarcado no tempo e não deve ser anistiado. Dino se manifestou pela repercussão geral do tema e submeteu o caso à análise dos demais ministros da Corte. Se reconhecida a repercussão geral, a decisão do STF deve definir o alcance da lei de anistia em relação unicamente ao crime de ocultação de cadáver. E o STF formou maioria para derrubar a lei do Estado do Rio de Janeiro que obriga instituições financeiras a fazerem busca ativa para a prova de vida dos beneficiários. Rocine Gomes. A lei fluminense determina que os bancos no Rio de Janeiro enviem funcionários às casas de aposentados que não possam comparecer às agências para realizar a prova de vida, procedimento necessário para a continuidade do recebimento do benefício. O relator da ação, o ministro Dias Toffoli, entendeu que estados e o Distrito Federal não têm competência para legislar sobre o tema, já que a Constituição atribui ao Congresso Nacional a prerrogativa de editar leis previdenciárias. Toffoli foi acompanhado pelos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça e Edson Fachin. O relator também propôs fixar o caso como tese de repercussão geral, aplicável a todos os estados que vierem a editar leis semelhantes. O ministro Alexandre de Moraes prorrogou por mais 6 meses o inquérito das fake news, que apura a disseminação de conteúdo falso na internet e também ataques a ministros e instituições. A gente vai conversar ao vivo com o repórter Pablo Lemos, que tem todas as informações para a gente. Boa noite, Pablo. Boa noite, Alessandra. Boa noite a todos. Essa decisão foi divulgada hoje. O objetivo dessa prorrogação é aprofundar as investigações sobre o chamado Gabinete do Ódio, que teria atuado durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. E além dessa prorrogação de mais 6 meses de investigação, o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso aqui no Supremo Tribunal Federal, determinou que mais 20 pessoas sejam ouvidas. O inquérito das fake news começou em março de 2019, terminaria em janeiro de 2020, mas tem sido prorrogado desde então. A Polícia Federal relatou ao Supremo a existência de uma milícia digital. O grupo seria formado por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, que atuava de dentro do Palácio do Planalto, disseminando notícias falsas e ataques contra ministros, instituições, além do sistema eleitoral. Alessandra, volto com você. Tá certo, obrigada pelas informações, Pablo. E ainda falando sobre o ministro Alexandre de Moraes, ele foi mantido como relator do processo que investiga a participação de Jair Bolsonaro em tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito. O recurso apresentado pela defesa do ex-presidente da República foi negado pelo STF.
como mostra Carolina Chaves. A maioria dos ministros confirmou decisão do presidente da Corte, ministro Luiz Roberto Barroso, que havia rejeitado o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para retirar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos processos que investigam os atos antidemocráticos de 8 de janeiro do ano passado. No pedido, Bolsonaro alegava que Moraes, ao atender o pedido da Polícia Federal na investigação que apura a tentativa de golpe após as eleições de 2022, teria se reconhecido como vítima do plano sobre tentativas de assassinato contra ele, o presidente da República e o vice eleitos em 2022, e por isso seria parcial. O parecer do Ministério Público Federal é o de não atender o pedido de Bolsonaro, porque a defesa dele não demonstrou de forma clara a existência de parcialidade e não haveria, portanto, razão para afastar o ministro Alexandre de Moraes da relatoria dos processos. O ministro Luiz Roberto Barroso aceitou o parecer do MPF e afirmou ainda que golpes não têm vítimas individualizadas. Na decisão, Barroso lembrou que a simples alegação de que o ministro Alexandre de Moraes seria vítima dos delitos em apuração não conduz ao automático impedimento de Sua Excelência para a relatoria da causa, até mesmo porque os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de tentativa de golpe de Estado têm como sujeito passivo toda a coletividade e não uma vítima individualizada. Logo, se fosse acolhida a tese suscitada pela defesa, todos os órgãos do Poder Judiciário estariam impedidos de apurar esse tipo de criminalidade contra o Estado. A maioria dos ministros seguiu o voto de Barroso, ficando vencido apenas o ministro André Mendonça. E após decisão do ministro Alexandre, o general Braga Neto foi preso preventivamente no último sábado no Rio de Janeiro. Moraes também determinou busca e apreensão na casa dele e do assessor, coronel da reserva Flávio Peregrino, em Brasília, onde foram encontrados notebooks, celulares e outros dispositivos digitais. Os detalhes com Demétrios Crispim. O general Braga Neto está preso na 1ª Divisão do Exército, na zona oeste do Rio de Janeiro. O ex-ministro da Casa Civil e da Defesa e companheiro de chapa de Jair Bolsonaro na última eleição para presidente foi preso em casa, no bairro de Copacabana. Ele é suspeito de envolvimento em tentativa de golpe de Estado e de obstrução de justiça por tentar atrapalhar as investigações. Na decisão, Alexandre de Moraes destaca que a apuração da Polícia Federal indica que o general integrava um núcleo responsável por incitar militares a aderirem ao golpe de Estado. Ainda que foi na casa dele que o núcleo de militares com formação em Forças Especiais do Exército, os denominados FE, reuniram-se no dia 12 de novembro de 2022 para planejar as ações ilícitas de monitoramento realizadas por militares. E que essa constatação ganha maior destaque a partir de informações recentes prestadas pelo colaborador Mauro Cid, as quais apontam que Braga Neto também teria atuado de forma direta e pessoal no financiamento das ações ilícitas, fornecendo recursos financeiros em uma sacola de vinho, ratificando sua atuação preponderante na execução dos atos criminosos. A Procuradoria-Geral da República deu parecer favorável à prisão de Braga Neto e ainda deve oferecer denúncia ao STF. A seguir, Supremo determina o afastamento do irmão do governador do Maranhão do cargo de secretário de Estado. E o ex-governador de Tocantins, Mauro Carlesse, é preso pelo Grupo de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público. Os detalhes já já. O Supremo determinou o afastamento de Marcos Barbosa Brandão, irmão do governador do Maranhão, Carlos Brandão, do cargo de secretário de Estado. Segundo a decisão, a nomeação dele era uma tentativa de burlar outra determinação judicial que afastou Brandão de um cargo na Assembleia Legislativa. Evne Araújo.
A decisão provisória e em caráter de urgência proíbe a nomeação de Marcos Barbosa Brandão para qualquer cargo público nos 3 poderes do Estado. O ministro Alexandre de Moraes identificou a prática de nepotismo cruzado, que é a troca de favores entre autoridades para empregar parentes. No caso, a suspeita é de que familiares do governador Carlos Brandão tenham sido indicados para cargos no Legislativo Estadual, enquanto parentes de parlamentares seriam empregados para cargos no Executivo. Segundo o ministro, o governador não respeitou os princípios constitucionais da impessoalidade, da moralidade e do interesse público. A ação no Supremo foi apresentada pelo Partido Solidariedade. Polícia Federal apreende carreta com centenas de celulares num fundo falso. Prefeito, alvo da Operação Cangaço Eleitoral, se entrega à polícia. E o Ministério Público prende o ex-governador de Tocantins. Confira os destaques. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público prendeu o ex-governador Mauro Carlessi. A prisão foi na fazenda de propriedade do ex-governador, no sul do Tocantins. A ordem judicial foi por indícios de um possível plano de fuga para o exterior. Além da prisão de Mauro Carlessi, foi expedido outro mandado contra o ex-secretário Claudinei Quarezemin, também investigado por envolvimento em esquema de corrupção. A Justiça negou habeas corpus para o ex-governador. Operação Cangaço Eleitoral. O prefeito eleito de Nova Olinda, Maranhão, Ari Menezes, alvo da operação, se entregou na sede da Polícia Federal em São Luís. A operação teve por objetivo o cumprimento de mandados de prisão temporária. As investigações apontam que ele seria chefe de uma quadrilha de compra de votos. Policiais federais apreenderam uma carreta com fundo falso transportando quase 600 aparelhos celulares importados irregularmente do Paraguai durante uma abordagem na BR-277, município de Céu Azul, no Paraná. Os aparelhos têm valor estimado em mais de R$1 milhão. O motorista brasileiro foi preso em flagrante e levado para a delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu. A Justiça Federal no Amazonas condenou 6 pessoas por dano qualificado ao patrimônio público durante um protesto em Humaitá na noite de Natal do ano de 2013. Esse ato foi motivado pelo suposto desaparecimento de 3 pessoas na reserva indígena Tenharim, incluindo um funcionário da Eletrobras. Os réus receberam penas de 2 anos e 4 meses de prisão e multa. As penas foram convertidas em prestação de serviços comunitários e pagamento de valores para reparar os danos. Os recursos irão para entidades beneficentes ou de interesse social. Durante o protesto, carros e as sedes da FUNAI e FUNASA foram incendiados. A sentença apontou que os atos foram premeditados com uso de substâncias inflamáveis e coquetéis Molotov, além de ação coordenada pelos acusados. O Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário de Mato Grosso apresentou um balanço das ações dos últimos 2 anos à Secretaria de Justiça do Estado e mostrou um trabalho que contribuiu para a melhoria do sistema prisional. Um panorama das ações e projetos realizados no biênio 2023 e 2024 pelo Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Socioeducativo de Mato Grosso, o GMF, que trabalha na ressocialização das pessoas privadas de liberdade, foram apresentados aos membros da Secretaria de Estado de Justiça em reunião presidida pelo desembargador Orlando Perry. Levamos a ele não apenas as ações já realizadas, mas aquilo que o GMF gostaria de realizar junto à administração penitenciária. Entre os destaques, as políticas públicas direcionadas ao acolhimento de egressos do sistema prisional realizadas nas 10 unidades do escritório social no estado. Atenção ao egresso, a pessoa, o pré-egresso trabalhado junto ao escritório social e o abraçamento dele para o escritório social, fazendo reduzir o índice da reincidência no estado. Um trabalho realizado junto ao FMT, num trabalho de mestrado, nós observamos que a percentual de retorno à grade, à prisão, que no Brasil gera em torno de 43%, baixou para quem passou no sistema penitenciário e depois
também do Estado Social para 19% em Mato Grosso. Outro destaque foi a implantação da primeira central integrada de alternativas penais em Cuiabá, que oferece acompanhamento na aplicação de medidas sociais para as pessoas que cometeram crimes de baixo potencial ofensivo. Ações que trazem resultados efetivos para a ressocialização em Mato Grosso. Eu saio muito satisfeito, realmente foi uma injeção de ânimo, a gente que está começando agora numa secretaria nova, com uma estrutura organizacional robusta para que a gente possa fazer um sistema penitenciário e socioeducativo ainda melhor. E esse trabalho integrado aqui do comitê, ele é fundamental entre as instituições, interagindo com as instituições. Já o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul inaugurou a nova vara de execuções penais em Porto Alegre. Essa unidade vai assumir 2.000 processos e também vai focar no combate ao crime organizado e na penitenciária de segurança máxima do Estado. Repórter Mauro Vercoiser. A nova unidade terá competência para prestar a jurisdição em processos de execução criminais de presos da PASC, Penitenciária de Alta Segurança de Charqueadas e de outras 5 instituições de regime semiaberto. Com a nova estrutura serão partilhados os 22.858 processos que tramitam na Justiça Estadual para acompanhamento e fiscalização das penas privativas de liberdade, restritivas de direitos e medidas de segurança. Destes, inicialmente, a terceira VEC atuará em cerca de 2.000 processos. O presidente do TJRS, desembargador Alberto Delgado Neto, defendeu o diálogo e o equilíbrio dos poderes com o objetivo de prestar serviços à sociedade para o enfrentamento do crime organizado. Cada um vai tomar as suas decisões e continua tomando há muito tempo sem nenhuma interferência de ninguém. Mas isso não tem nenhum conflito em atuação e harmonia em prol da sociedade, porque afinal de contas, todos nós estamos aqui legitimados e trabalhando para as mesmas pessoas. A gente tem tido um avanço importante nesses últimos anos, do ponto de vista estrutural no enfrentamento à criminalidade, que agora dá um passo muito importante com essa decisão e esse encaminhamento do Poder Judiciário de criar a terceira vara de execução criminal, que vai estar especialmente dedicada aos criminosos ligados a facções, a grupos criminosos organizados. Também está prevista a fiscalização e inspeção dessas casas prisionais, bem como a análise de ações de interdição. Segundo a Corregedora-Geral da Justiça, Fabiane Breton Baix, vai ser possível dar um foco mais direto nas necessidades encontradas na PASC para desfazer as ações do crime organizado. Essa vara, ela vem primeiro para equalizar o trabalho, porque pela sobrecarga, das outras varas, isso vai equalizar, as coisas vão ficar mais equilibradas. E segundo, esse olhar que precisa ter para determinados indivíduos com maior periculosidade. A terceira VEC será presidida pelo juiz Roberto Coutinho Borba, que também é titular da segunda vara estadual de processo e julgamento dos crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro do TJRS. E veja a seguir, desembargador do TRE de São Paulo vota pela cassação da deputada federal Carla Zambelli. E o MPF recorre da sentença que absolveu os réus na ação penal pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. A gente volta já. O Ministério Público Federal recorreu da decisão que absolveu réus e empresas pelo rompimento da barragem de Fundão em Mariana, Minas Gerais. A repórter Viviane Novaes tem os detalhes. No recurso, o Ministério Público Federal pede a condenação da Samarco, da Vale e de mais 2 empresas, além de 6 técnicos executivos. O MPF questiona o argumento da Justiça Federal de que as provas apresentadas não permitiram identificar as condutas de cada acusado que contribuiu para o rompimento da barragem. Questiona também como não seria possível atribuir a culpa aos réus, já que todos eles garantiam a vigilância da estrutura da barragem de Fundão.
O Ministério Público pede a reforma da sentença e a condenação dos réus por vários crimes ambientais e relacionados à gestão de risco. O rompimento da barragem de Fundão é considerado o maior desastre socioambiental do país. Ele provocou a morte de 19 pessoas e um grande impacto ao meio ambiente. O recurso será julgado pelo Tribunal Regional Federal da 6ª Região, em Belo Horizonte. E o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, aqui em Brasília, entendeu que a Universidade Federal do Mato Grosso deve pagar indenização por um erro médico que teria ocasionado um aborto no hospital universitário. Quem explica esse caso é o repórter Marco Antônio Feitosa. A 11ª turma do TRF da 1ª Região confirmou sentença que condenou a Universidade Federal do Mato Grosso a indenizar uma família por danos morais em razão de um erro médico que teria ocasionado um aborto no hospital universitário Júlio Miller, vinculado à instituição. O hospital alegou que o fato ocorrido não se configura erro médico. Isso porque todos os protocolos foram seguidos e mesmo assim o feto nasceu sem sinais vitais, ou seja, não se configura negligência ou omissão por parte dos médicos do hospital universitário. Mas ao analisar o processo, o relator do caso, o desembargador federal Pablo Zuniga Dourado, destacou que a autora foi internada devido a complicações durante a gravidez de 21 semanas e 3 dias, e que a decisão médica foi de não realizar a cerclagem cervical, que aumentaria as chances de prolongar a gestação e garantiria melhores condições para o nascimento, visto que é o tratamento padrão indicado para casos de incompetência istmo-cervical e que poderia ter sido realizado quando a autora foi internada. O desembargador do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, José Antônio Manfré, votou pela cassação do diploma e para tornar inelegível por 8 anos a deputada federal Carla Zambelli, do Partido Liberal, pela prática de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Ele foi acompanhado por outros 3 juízes. O voto foi apresentado durante o julgamento de uma ação de investigação judicial eleitoral proposta pela também deputada federal Sâmia Bonfim, do PSOL. Para o desembargador, Zambelli divulgou informações inverídicas sobre o processo eleitoral de 2022. A juíza Maria Cláudia Bedotti pediu vista e o julgamento foi suspenso, devendo ser retomado apenas depois do recesso judiciário em 2025. O Superior Tribunal de Justiça definiu que a nova lei de improbidade não anula condutas já proibidas em outras leis. Esse entendimento é da 1ª turma e quem tem os detalhes é a repórter Roberta Nunes. No caso julgado, o Tribunal de Justiça de São Paulo condenou um vereador à suspensão dos direitos políticos por 3 anos e ao pagamento de multa por improbidade administrativa. O parlamentar utilizou o celular institucional para fins particulares e ainda em período de campanha eleitoral. Situação que, para o Tribunal Paulista, causou não somente lesão ao erário. Segundo a Corte Estadual, as condutas proibidas pela Lei das Eleições também se caracterizam como atos de improbidade e, por isso, quem as pratica está sujeito às sanções da Lei de Improbidade. O vereador recorreu e o caso veio parar aqui, no Superior Tribunal de Justiça. Na 1ª turma do STJ, os ministros entenderam que as mudanças na Lei de Improbidade Administrativa não anulam atos de improbidade já previstos em outras leis. O relator, ministro Paulo Sérgio Domingues, destacou que mesmo após as inovações trazidas pela Lei 14.230 de 2021, permanecem caracterizadas como improbidade administrativa diversas condutas previstas, por exemplo, na Lei das Eleições, na Lei de Acesso à Informação e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao analisar a sanção aplicada contra o vereador, a 1ª turma manteve a condenação do pagamento de multa, mas excluiu a suspensão dos direitos políticos, uma vez que a aplicação dessa penalidade não é mais permitida com base no artigo 11 da nova Lei de Improbidade. E no próximo bloco, o MPF promove acordo para que o estado da Paraíba reduza a fila de espera dos pacientes que precisam de tratamento para o glaucoma. E a gente traz os detalhes do acordo sobre imunidade tributária envolvendo o Distrito Federal, a Terra Cap e a Companhia Imobiliária de Brasília. É já já.
Ministério Público Federal e a Prefeitura de João Pessoa, na Paraíba, fizeram um acordo para que o Estado reduza a fila de espera dos pacientes que precisam do tratamento para o glaucoma. Márcio Fontinelli tem as informações. Em reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa, junto com outros conselhos municipais de saúde na Paraíba, o Ministério Público Federal conseguiu um acordo para que seja agilizado o atendimento dos pacientes que necessitam de tratamento para o glaucoma. Em fevereiro do ano passado, o MPF já havia encaminhado recomendações para que fossem adotadas medidas para a redução da fila, mas não foi o suficiente para a solução do problema. Entre as ações, a Secretaria de Saúde de João Pessoa se comprometeu a fechar convênios com clínicas particulares para acelerar os atendimentos. E o governo do Distrito Federal e a Terra Cap, a Companhia Imobiliária de Brasília, fizeram um acordo no Superior Tribunal de Justiça sobre imunidade tributária. Veja na reportagem de Marina Campos. O acordo encerrou quase 3 anos de disputa judicial entre o Distrito Federal e a Terra Cap, a Companhia Imobiliária de Brasília, responsável pela gestão de terras públicas do DF. O conflito teve início porque a Terra Cap pediu na Justiça imunidade tributária quanto ao pagamento do Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana, o IPTU. A empresa pública solicitou que fosse declarada nula uma decisão administrativa e reestabelecido o julgamento que reconheceu a imunidade. O Distrito Federal, por sua vez, tentou manter a decisão, segundo a qual a Terra Cap, por atuar em livre concorrência com outros agentes imobiliários, não teria direito ao benefício tributário. A conciliação foi conduzida pelo ministro do STJ, Paulo Sérgio Domingues. Para encerrar o processo, foram consideradas, entre outras coisas, o fato de a Terra Cap prestar serviços públicos essenciais, de natureza obrigatória e exclusiva do Estado. Como consequência, o Distrito Federal concordou em reconhecer a imunidade tributária e cancelar débitos em aberto. Já a Terra Cap aceitou não questionar impostos distritais já recolhidos aos cofres públicos. E a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que o chamado julgamento estendido é necessário para o provimento parcial de agravo de instrumento nas ações de exigir contas. Essas ações implicam em pedidos de esclarecimentos financeiros por parte de um administrador de bens ou direitos alheios. E quem explica para a gente é Jéssica Castro. O colegiado da terceira turma do STJ entendeu que a técnica do julgamento estendido, que amplia o número de julgadores quando um resultado não é unânime, deve ser aplicada nos casos de parcial provimento do agravo de instrumento contra a decisão que julgou a primeira fase de ação de exigir contas. No início do processo, o juízo de primeiro grau deu provimento parcial ao pedido de um homem para condenar a mãe a apresentar informações a respeito da administração do patrimônio dele enquanto era menor de idade. Foi interposto então agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de São Paulo, que acolheu o pedido do filho para ampliar o período de prestação de contas. O Tribunal Estadual reconheceu a validade do recurso utilizado e afastou a necessidade de aplicação da técnica do julgamento estendido. No entanto, ao recorrer ao STJ, a defesa da mãe argumentou que o quórum ampliado seria necessário e que a sentença seria impugnável por apelação. A relatora do caso na terceira turma foi a ministra Nancy Andrighi. Ela explicou que a técnica do julgamento estendido deve ser utilizada quando ocorre a reforma da decisão que julgou parcialmente o mérito. Contudo, ressaltou que a norma ainda não foi aplicada em relação à decisão interlocutória que encerra a primeira fase da ação de exigir contas. Com base em diversos precedentes, a relatora deu provimento ao recurso e concluiu que o acórdão do TJSP deve ser anulado por não ter observado a necessidade de ampliação do colegiado. Dessa forma, por unanimidade, os ministros determinaram a realização de um novo julgamento com quórum ampliado. Pois é, essa decisão que você viu foi da terceira turma. Já a quinta turma do Superior Tribunal de Justiça determinou o arquivamento do inquérito que apurava suposta discriminação no show de um comediante. Michele Chiapa tem as informações.
No caso analisado, o Tribunal de Justiça de São Paulo havia negado o pedido de trancamento de inquérito policial apresentado pela defesa de um comediante que fez uma piada envolvendo um cadeirante durante um show de stand-up comedy. Para a Justiça Paulista, seria necessário apurar melhor o caso, com a oitiva de pessoas que assistiram à apresentação e análise de possíveis gravações da cena para saber se o comediante teria praticado ou incitado a discriminação de pessoas com deficiência. No STJ, a defesa do humorista alegou que a conduta seria atípica por não haver dolo específico. Além disso, argumentou que seria papel da sociedade e do público do espetáculo avaliar a piada ou o comediante, não sendo a função de uma autoridade estatal praticar censura. Ao determinar o trancamento do inquérito policial que investigaria o comediante, a quinta turma considerou que o contexto de um show de comédia é suficiente para presumir que a intenção do comediante seja apenas divertir ou satirizar e não discriminar. Para o relator, Reinaldo Soares da Fonseca, não ficou evidenciado no processo o dolo específico de discriminação. O ministro observou que o fato de se tratar de um show de stand-up comedy já denota a presunção do animus jocandi, ou seja, a intenção de fazer uma brincadeira. Segundo Reinaldo Soares da Fonseca, o prosseguimento do inquérito demandaria evidências da intenção discriminatória por parte do humorista. O bom desempenho do Serviço de Justiça de Mato Grosso foi reconhecido pela Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Estado. Magistrados e servidores que se destacaram receberam o prêmio Unidade Judiciária. Veja na reportagem de Laura Meirelles. O desempenho e a produtividade das unidades judiciárias de Mato Grosso foram reconhecidos pela Corregedoria Geral da Justiça. A entrega do Prêmio Unidade Judiciária Destaque 2024 foi realizada no Plenário 2 do TJ e reuniu magistrados, magistradas, servidores e servidoras de gabinetes de todo o estado. Nesta edição, 42 unidades judiciárias conseguiram alcançar o selo ouro, com pontuação superior a 80%, e 4 unidades foram contempladas com o selo diamante. Elas registraram performances superior a 95% das metas estipuladas. Nosso Poder Judiciário teve um crescimento em produtividade de 14,2% e também obtivemos uma menor taxa de congestionamentos de processo nas unidades judiciárias do Estado. A premiação foi baseada em dados que foram coletados até o dia 31 de outubro no painel estratégico Omni e também contou com a colaboração do Departamento de Aprimoramento da Primeira Instância DAP para a aferição de todos os percentuais. O nosso número de unidades aumentou consideravelmente de 23 para 24. Isso demonstra um amadurecimento dessas unidades, que elas entenderam como é que funciona o nosso sistema Omni e como elas fizeram para melhorar os seus próprios indicadores. O 8º Juizado Especial Cível da comarca de Cuiabá ficou em primeiro lugar na categoria Diamante e alcançou 98,41% de pontuação. Não é fácil a gente bater as metas que nos são impostas cotidianamente, mas a sensação de dever cumprido, da melhor prestação jurisdicional, da celeridade e principalmente de ter conseguido receber o diamante não é igual. O aumento da produtividade e os reflexos positivos na prestação jurisdicional garantiram o selo ouro ao 4º Juizado Especial Cível de Cuiabá, com 94,25% de pontuação. Um incentivo principalmente para os assessores, para os servidores, para a equipe, as secretarias, para que todo mundo, ano a ano, busque cada vez mais se superar e correr atrás do diamante, que é isso que a gente quer, é o que a gente busca. Veja no próximo bloco, você vai conhecer a Maria, a primeira ferramenta do Supremo com inteligência artificial generativa. E tem a cantata de Natal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que emocionou o público em Belo Horizonte. A gente volta já já.
Um dos destaques do podcast Supremo na Semana é a retomada do julgamento sobre a ampliação de atribuições da Guarda Municipal de São Paulo. Carolina Chaves. Os ministros do Supremo retomaram o julgamento que discute a validade da lei do município de São Paulo, que amplia as atribuições da Guarda Civil Metropolitana da capital, permitindo policiamento preventivo e comunitário, inclusive a possibilidade de efetuar prisão, que são funções tradicionalmente exercidas pela Polícia Militar. O que se discute no STF é o limite de ação dos guardas municipais. 3 ministros votaram com o relator, ministro Luiz Fux, pela constitucionalidade da lei, e o ministro Zanin divergiu, como explica o jornalista Mauro Burlamac. Que ele entende que assim, a Guarda Municipal só pode atuar para proteger bens, serviços e instalações do município. Eventualmente uma conduta em flagrante acontecendo, um crime, como ele brinca, um crime queimando, a expressão que ele usa, um crime acontecendo naquela hora que o guarda civil presencie, ele pode atuar. O julgamento deve ser retomado, mas ainda sem data definida. Outro tema do podcast é o julgamento, que também está em andamento, sobre o marco civil da internet. A análise foi interrompida com um pedido de vista do presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, mas deve ser retomada esta semana no plenário. Os ministros Luiz Fux e Dias Toffoli já votaram no sentido de que a regra atual é inconstitucional e que não há necessidade de ordem judicial para retirada de conteúdo ofensivo da rede. Elas se tornam responsáveis desde o momento que aquilo é publicado. Tá? Então, os votos dos 2 ministros até o momento são nesse sentido. Ordem judicial desnecessária em todos os casos. Quando for uma coisa pessoal, quanto a honra da pessoa, diante da notificação, a empresa passa a ser responsável. Crimes violentos, esses crimes hediondos, relatos a crimes sexuais, isso tudo, a partir do momento que publicado, a empresa tem que ter um monitoramento e, se não tirar do ar, ela já é considerada responsável por aquele conteúdo. E o Supremo Tribunal Federal lançou a primeira ferramenta com inteligência artificial generativa. O módulo de apoio para redação com inteligência artificial foi batizado de Maria e a expectativa é que ele dê mais agilidade aos trabalhos. A repórter Marta Ferreira conta pra gente todos os detalhes. A Maria é a primeira ferramenta do STF a criar conteúdos como textos, imagens, vídeos, música e áudio a partir de dados pré-existentes. Simbolizada neste robozinho, tem mecanismos que reduzem as chances de informações incorretas nos textos. Nesse primeiro momento, a ferramenta contará com 3 funcionalidades: elaboração de resumo de votos, elaboração de relatórios em processos recursais e análise inicial de processo da classe reclamações. A ferramenta pode gerar automaticamente uma primeira versão da ementa, que é um resumo do entendimento do ministro sobre a matéria em questão. O conteúdo gerado pelo robô será revisado e editado diretamente no STF Digital, Sistema Integrado a Maria. Com a Maria, será possível resumir relatórios dos ministros em recursos extraordinários, com base em respostas a perguntas pré-definidas. Em caso de análise de reclamações, a ferramenta fará análise da petição inicial e apresentará respostas aos questionamentos que orientam o estudo inicial desse tipo de processo. No futuro, essa funcionalidade será ampliada para gerar relatórios consolidados e identificar precedentes relevantes para o caso. No lançamento, a Maria interagiu com o presidente do Supremo Tribunal Federal. E o que você faz? Eu sou a primeira ferramenta do Supremo que usa a inteligência artificial generativa. A Maria até ganhou um crachá de servidora. O presidente do Supremo, ministro Luiz Roberto Barroso, destacou que o objetivo da Maria não é substituir pessoas, mas auxiliar o trabalho no STF. Todos os juízes continuam responsáveis pelo produto do seu trabalho, mas essa é uma ferramenta que poderá otimizar o tempo do juiz. E uma noite mágica marcou a apresentação da cantata de Natal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em Belo Horizonte no último sábado. Uma multidão assistiu ao espetáculo da Orquestra Jovem e do Coral Infanto Juvenil do Tribunal Mineiro.
música, teatro e dança ao ar livre. Acompanhe com a repórter Kátia Matos. A chuva não estava no roteiro. Ainda assim, antes do espetáculo, o público já havia lotado a Praça da Liberdade. Mesmo com a chuva, a gente está aqui, firme e forte, tem que prestigiar, né? Vale a pena dar uma exceçãozinha e ficar na chuva para ver, né? E para atender a expectativa de toda essa gente, a responsabilidade era deles. Eu espero que dê tudo certo, né? Que a chuva colabore com a gente, né? A gente fica apreensivo, né? Com medo de chover, com medo de um tanto de coisas, mas a gente preparou bem, assim. Em relação ao espetáculo, acho que tem bastante segurança, né? Eu tô feliz, eu tô um pouquinho ansiosa, assim. Mas a apreensão não era só dos músicos. A gente fica triste porque tá começando a chover de novo, né? Mas não vai atrapalhar, não. Se Deus quiser, a gente vai fazer uma grande apresentação. Foi assim mesmo. A chuva deu uma trégua exatamente na hora em que a orquestra começou a tocar. A ansiedade da Anne logo desapareceu. A cantata de Natal é o evento mais esperado pelos integrantes do coral e da orquestra. Eles ensaiam o ano inteiro para chegar nesse momento. Tudo feito com bastante antecedência para realizar esse espetáculo grandioso. A Praça da Liberdade ficou pequena para tanta gente. Todos juntos para assistir a cantata de Natal. Durante o ano todo, nossa equipe, tanto da DIRCOM quanto do coral e da orquestra, preparam com muito carinho para a população de Belo Horizonte esse espetáculo. E é um espetáculo que coroa o nosso trabalho durante todo o ano, não apenas na realização de justiça, mas também na aproximação com a população de Belo Horizonte. A cantata foi apresentada no prédio do IEFA, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico. As crianças e os jovens ocuparam as janelas, sacadas e escadarias. O cenário foi um quadro vivo, simulando a manjedoura onde nasceu o menino Jesus. Por meio dos clássicos natalinos, eles contaram a história do primeiro Natal e trouxeram ao palco a jornada dos sábios do Oriente, guiados pela estrela de Belém e pelos anjos. Esse ano a gente veio com o tema religioso, a gente contou essa história da noite de Natal e trouxemos os meninos fazendo aqueles quadros vivos e eu acho que foi uma inovação assim para a nossa cantata e eu acho que emocionou muita gente. E emocionou mesmo. A Rose não se conteve. Eu estou muito emocionada porque é muito lindo. A Orquestra Jovem e o Coral Infanto Juvenil do TJMG já tem 13 anos de fundação, com mais de 4.000 crianças e adolescentes atendidos em Belo Horizonte. A ideia do projeto é transformar vidas por meio da música. Me emocionei porque eu fico olhando o semblante das crianças, assim, a alegria, né? Tantas crianças que são transformadas por esse projeto, é uma coisa muito legal. Com um sentimento de dever cumprido, as crianças comemoraram mais uma belíssima apresentação. Foi muito legal, principalmente todo o processo até aqui, que foi realmente muito esforço e acho que superou do ano passado. A organização também foi muito complexa, foi várias pecinhas difíceis para até chegar até aqui. É muito divertido ver a praça cheia, a gente com todo o nosso esforço sendo finalmente reconhecido depois de tanto tempo. A gente espera o ano inteiro por esse momento e quando chega é uma sensação muito, sabe, é muito divertido. E não acabou por aí. O público do lado de fora pediu bis e eles atenderam. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Para você, uma ótima noite e até amanhã.